Olá, meus irmãos. Nós estamos aqui em Curitiba, onde eu moro, e temos o privilégio de receber o nosso pastor Adriano. E eu quero começar fazendo uma entrevista com ele. Irmão Adriano, você começou na mensagem há muito tempo atrás? E quando você começou, como e quando você começou a fazer os resumos? Deus abençoe, irmão Jorge. Deus abençoe todos os nossos irmãos, né? É uma ótima pergunta. Quando comecei a fazer os resumos, irmão Jorge, foi ali por volta do ano de final de 1999, quando começamos a ter ali em Franca a escola dominical dos jovens, né? E nessa escola dominical dos jovens, então o pastor pediu para que cada domingo à noite algum jovem pudesse fazer o resumo daquilo que acontecia nessa escola dominical domingo de manhã. Então no domingo à noite o pastor Osmar pedia, né, para que algum jovem pudesse fazer o resumo do que acontecia. E sempre teve algum irmão ali quando começou, né, fazendo o resumo, e até que chegou na minha vez de fazer o resumo da escola dominical de manhã. E eu fiz a primeira vez, né, domingo à noite, um resumo, né, do que acontecia de manhã. E depois disso, ninguém mais, nenhum jovem se ofereceu para fazer o resumo, né? E aí me chamaram para fazer de novo. E quando eu fiz a segunda vez o resumo da escola dominical dos jovens, aí o pastor à noite já determinou que era para somente eu mesmo fazer o resumo, todos os resumos todo domingo, né, da escola dominical dos jovens. E passou-se o tempo, aí o pastor Osmar começou a ir também na escola dominical de manhã. E aí ele começou a pregar a palavra na escola dominical de manhã. E eu comecei então a fazer os resumos das pregações do pastor Osmar desta forma, né? Começou como a escola dominical dos jovens, até que o pastor Osmar começou a ir de manhã e pregar a palavra. E aí nós começamos a fazer o resumo das mensagens do pastor Osmar no domingo de manhã, e depois se estendeu, né? A pregação de terça, a pregação de quinta-feira, a pregação de sábado à noite. E a pregação de toda semana era apresentado um resumo no domingo à noite. Irmão Jorge. E para o pastor Osmar, qual era o objetivo em fazer os resumos que o irmão com maestria fazia, diga-se de passagem, fazia realmente muito bem? O objetivo do pastor Osmar, pelo que ele já me contou, né, porque tivemos sempre muita dificuldade em estar na frente das pessoas, né? Desde o começo, sempre com muita dificuldade, nada foi fácil, né? Muita vergonha, timidez, mas o objetivo do pastor Osmar era que quando um irmão que pegasse o CD da mensagem de domingo à noite, ele teria neste CD o resumo das pregações de toda a semana. Então o irmão que pegasse aquele CD, ele saberia o que tinha sido pregado pelo pastor Osmar durante toda a semana, e ele poderia então, através deste resumo, fazer os pedidos das mensagens para o pastor Osmar. E quando e como que o pastor Osmar te chamou para ser diácono? O pastor Osmar, quando me chamou para ser diácono, né? Esse chamado foi ali por volta de 2010. Em 2010 nós tivemos ali a perca, né, do irmão Cláudio, que era um diácono, e tivemos a saída, né, de 2 diáconos do ministério do pastor Osmar, que eles deixaram o ministério, né? Então o pastor Osmar, tendo esta perca, que morreu, né, o irmão Cláudio, o saudoso irmão Cláudio, né, e da saída desses outros 2 diáconos, então o pastor Osmar, ele
ali na igrejinha antiga ainda, né? Me chamou no quartinho e ele pediu para que eu conversasse com a minha esposa, se ela concordasse também, porque o diácono ele precisa ter a esposa do seu lado, se eu aceitaria a trabalhar como diácono dali em diante. Além do resumo, também poder fazer o trabalho de diácono. E nós, vendo a necessidade do pastor Osmar, né, atendemos a este pedido com muito prazer e humildade. E por que o irmão Adriano, na época diácono, agora pastor, por que parou de fazer os resumos e quando? Quando eu parei de fazer os resumos, meus irmãos, foi por volta de 2015, foi quando estava sendo construída o novo tabernáculo, né, ali em Franca. E eu já estava muito cansado, né, porque todos os cultos eu tinha que anotar tudo que era pregado e isso me consumia muito, né? E além disso eu tinha o trabalho de diácono. Então eu estava um pouco sobrecarregado. E neste tempo também, quando eu parei de fazer o resumo, irmão Jorge, o pastor Osmar, ele já tinha muitos irmãos ao seu lado que podia estar ajudando ali, né? Muitos irmãos. E também já estava começando ali, já tinha começado as transmissões ao vivo, né? Então eu cheguei no pastor e pedi para ele que eu pudesse parar de fazer os resumos, pois estava muito cansado já, né? De todo culto ter aquele compromisso e não vendo mais a necessidade, porque já tinha os cultos ao vivo. Então os irmãos de todo o Brasil, eles já podiam conectar através da internet, através do YouTube e já ter todas as mensagens do pastor Osmar, que é o importante. Então eu cheguei no pastor Osmar e eu pedi para parar, né, de fazer o resumo e que eu ia continuar ali como diácono, sempre ao lado dele, mas precisava ter aquele tempo de parada deste trabalho dos resumos. E quando e por que o pastor Osmar chamou você para fazer a abertura e o encerramento dos cultos? Pastor Osmar, quando ele me chamou depois, né, ali por volta de 2021, também foi porque alguns irmãos que estavam ao lado dele também saíram do ministério, né? Irmãos que o ajudavam, saíram do ministério. E o pastor Osmar, muita humildade, ele também fez esse pedido, né? Para que nós pudéssemos ajudá-lo, dando a abertura dos cultos e o encerramento ali, fazendo a leitura dos nomes, né? Então, em 2021, tendo também a necessidade, e o pastor Osmar fazendo esse pedido para nós também não podemos negar de poder ajudar ali no ministério da melhor forma que nós podíamos. E assim foi feito, irmão Jorge. Vemos que o pastor Adriano teve uma trajetória, Deus o preparou para ser pastor. E agora, como que o senhor se sente sendo pastor e, diga-se de passagem, pela soberania da igreja? É algo que Deus conhece o nosso coração. Quem me conhece pode confirmar. Algo que eu nunca busquei. Algo que foi levantado muita coisa sobre o meu nome, mas toda a minha vida foi algo que eu corri de ser um pastor, de buscar o ministério. Inclusive, todos aqueles que desejaram, deu problema para o pastor Osmar. Mas, graças a Deus, eu não desejava este ministério. Foi algo que Deus operou na minha vida e chegamos aonde estamos hoje através da votação, através da soberania da igreja, né? Acho que nenhum de nós, irmão Jorge, queríamos ter perdido o pastor Osmar, né? Assim como nenhum filho gostaria de perder seu pai. Mas, infelizmente, Deus é que sabe melhor todas as coisas e agora temos que tomar as responsabilidades que vêm sobre nós. Assim como um filho,
ele tem que tomar a responsabilidade da família, né? Da mesma forma, eu vejo que Deus colocou esta responsabilidade na minha vida e também, da mesma forma, eu não posso também negar, né? Negar este compromisso, este ofício, este ministério que Deus tem colocado sobre mim, dignamente, através de votação, né? E agora estamos sendo dirigidos pelo Espírito Santo naquilo que Ele deseja. Deus tem nos ajudado muito e eu creio que Ele continuará abençoando-nos até o final. Agora o irmão começou a viajar pelo Brasil. Como que o irmão está vendo o ministério depois que começou agora a segunda viagem aqui para o sul, antes foi lá para o norte do Brasil? Como que o irmão está vendo o ministério depois que começaram essas viagens? Eu estou tendo o prazer, né, de conhecer o ministério, os irmãos do ministério do pastor Osmar, que voluntariamente decidiram a escolher também permanecer no nosso ministério. Então eu estou tendo o prazer de conhecer cada um mais de perto, os próprios irmãos também me conhecer pessoalmente, né? Que eu acho que é muito importante termos essa unidade, termos este companheirismo de poder estreitar a mão um do outro, olhar no olho, né? E dizer: Deus te abençoe, meu irmão. Então eu estou tendo esse prazer, esse privilégio de poder ter um companheirismo. Quando fomos lá para o Pará, temos o companheirismo mais perto, né? Mais perto a gente sente mais calor humano, as pessoas se conhecem melhor. E eu quero levar isso para os meus irmãos do meu ministério, né? Para que eles possam me conhecer melhor. Nós agora aqui, ali, Siderópolis, em Londrina e aqui agora em Curitiba, para que os irmãos vejam que eu também sou um irmão como qualquer outro irmão, né? Que simplesmente Deus tem colocado um ofício e que nós estamos para poder ajudar a cada irmão de todo o nosso ministério. Irmão, muito obrigado pela entrevista. Nós agradecemos, eu agradeço em nome de todos os irmãos. Ficamos muito gratos, muito satisfeitos. É uma honra para cada um de nós que recebemos o irmão nas nossas cidades e por onde ele passa. Então, irmão, deixe suas considerações finais. Fale alguma coisa que o irmão deseja, que está no seu coração, para os irmãos do seu ministério e até mesmo os que vão ouvir que não são do seu ministério. Para os irmãos do meu ministério, daqueles que se decidiram, né? Escolheram permanecer no meu ministério, que tem orado por mim, nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo de muita luta, crítica e divisão, mas que possamos, meus irmãos, permanecermos num bom espírito, possamos permanecermos na fé, possamos permanecer na unidade, possamos permanecer na revelação, que nós possamos permanecer na fila, do jeito que o profeta ensinou, do jeito que o pastor Osmar ensinou. É tudo que nós temos que fazer, meus irmãos. Nós não precisamos fazer nada além daquilo que é permanecermos na palavra. Já estamos ali, né? Cremos muito mais próximos do arrebatamento e nós temos que dedicar nossa vida e sermos sinceros de todo o nosso coração e vivermos a cada dia para o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, de todo o meu coração, meus irmãos. Deus abençoe. Vamos firme, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Gratidão, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Deus abençoe.